Olá, pessoal. Eu sou o Paulo Kirchner e, como vocês já sabem, esse vídeo faz parte do projeto Capacita, organizado pelo CEDI, em colaboração com o OLLI, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, onde a Marília, aqui ao meu lado, é presidente como especialista que é em gerontologia e assistência ao idoso. Neste vídeo, vamos apresentar o documento com as principais orientações de como elaborar e aprovar um projeto de ação social junto ao Conselho da Pessoa Idosa da sua cidade, do seu estado, cumprindo todas as exigências da legislação brasileira. Você já ouviu falar de MIROSC? MIROSC é como todos chamam o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, uma lei federal aprovada em 2014 e que orienta passo a passo como uma organização sem fins lucrativos pode colaborar com o poder público e executar tarefas fundamentais para assistência social e defesa de parcelas da população que estão em situação de vulnerabilidade social ou que merecem uma atenção especial. É a regra do jogo para quem quer trabalhar nas organizações sociais. Esse marco regulatório é a referência legal de como as organizações sociais, OSCs, devem fazer para poderem usar recursos públicos com total transparência e o devido acompanhamento de todos os órgãos de controle, como o Ministério Público, os tribunais de conta e as administrações públicas locais. Os recursos são captados e disponibilizados pelos fundos do idoso, em seu município ou estado. Então, se você precisa de dinheiro para viabilizar uma ideia ou um projeto para os idosos, esse é o melhor caminho. Nós estamos em um momento muito bom para que a gente aprenda a fazer isso. A legislação já está aí, o MIROSC chegou para nos ajudar em relação a isso. Nós não conhecíamos essas possibilidades, né? Era algo que estava muito distante da gente ter acesso a um recurso de uma forma direta a um fundo. Com o MIROSC, isso veio trazer uma informação mais clara, mais concisa, mais justa em relação a essa parceria. A MIROSC apresenta alguns detalhes que são importantes de anotar. A lei vale para ações cooperadas com o governo federal, estadual e municipal na celebração de termos de fomento e colaboração. A MIROSC veio para valorizar as OSCs e organizar a participação da sociedade civil em ações que contribuem com a gestão pública e atendem a necessidades específicas de determinado segmento, como, por exemplo, as pessoas idosas de sua localidade. A MIROSC também valoriza e reconhece instrumentos de organização social, como o Conselho da Pessoa Idosa, e estimula a formação dos fundos do idoso, que vão financiar a efetiva realização de políticas públicas voltadas para esses públicos. E ela define que serão os conselhos municipais e estaduais os responsáveis pela seleção e contratação dos projetos sociais para atender às necessidades da população idosa. Uma inovação e tanto. A MIROSC, portanto, estimula que governos tragam a sociedade civil para ajudar na implantação de políticas públicas. Alguns conceitos que valem a pena guardar na memória. A MIROSC estimula, valoriza e reconhece a atuação em rede de instituições e organizações sociais e promove essas ações como legítimas e importantes para o equilíbrio das comunidades. Ela não é inimiga, muito pelo contrário, é parceira da sociedade civil, ou seja, projetos podem ser pensados, planejados e implementados por entidades sociais que se tornam responsáveis pela articulação com outras entidades para a realização de ações importantes e complementares às que são realizadas pela administração pública. Mas, para que tudo isso seja feito dentro das leis e com absoluto controle social,
de modo a evitar desvios e mau uso do dinheiro público. Há orientações claras que precisam ser seguidas. As entidades que propõem projetos aos conselhos da pessoa idosa devem ter, no mínimo, 2 anos de existência para planejar ações de âmbito estadual e 1 ano para o desenvolvimento de atividades dos municípios. Além disso, devem ter condições de demonstrar capacidade técnica e operacional para desenvolver as ações propostas. As organizações precisam ter em seus estatutos regras como a não distribuição de lucros, já que são entidades sem fins lucrativos. A finalidade da entidade deve ter relevância pública e social correspondentes às propostas apresentadas. Como se tratam de projetos que envolvem serviços públicos, caso a OSC venha a ser dissolvida, o Estatuto deve prever que todo o patrimônio e responsabilidades poderão ser transferidos para outra instituição. E tem outro quesito muito importante. A contabilidade e escrituração financeira da instituição proponente tem que estar de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Hoje nós temos no CEDI uma comissão, se chama Comissão de Análise de Projeto e Gestão do Fundo. É a comissão responsável, pelo acompanhamento, também é responsável por fazer a fiscalização desses projetos, por acompanhar o desempenho desse projeto, a execução desse projeto e o objetivo final, para saber de que forma que esse projeto ele beneficiou pessoas idosas, As OSCs, antes de proporem projetos, têm que estar regularizadas do ponto de vista jurídico e fiscal. Isso quer dizer que, se a sua instituição quiser participar dessas oportunidades, vai precisar antes ter certeza que está livre de atrasos nos recolhimentos de impostos. As atas de eleição das diretorias precisam estar registradas em cartório e garantir que não haja qualquer ação judicial que a impeça de participar de certames públicos, também chamados de editais públicos para a apresentação de projetos. Portanto, a OSC precisa ser legítima, legal, regulamentada e em atividade. Do lado dos governos municipais e estaduais, há também exigências que orientam como devem ser realizadas as etapas de publicação do edital, seleção de projetos, habilitação dos proponentes e, finalmente, aprovação da destinação dos recursos do Fundo do Idoso para viabilizar os projetos. É muito importante manter sempre atualizadas as certidões de que sua instituição está quites com a Prefeitura, com o Estado, Ministério do Trabalho e os impostos federais. Algumas palavras são mágicas. Me ajuda, Marília? Sim, vamos a elas. Mais planejamento. A sociedade brasileira precisa superar o amadorismo. Precisamos melhorar nossos processos de planejamento e controle de nossas ações. Precisamos ter mais profissionalismo e romper com o modelo tradicional de amadorismo. Maior capacidade técnica e operacional nos governos. Os agentes públicos precisam estar preparados profissionalmente e com espírito público para colaborar com as entidades sociais e abertos às contribuições que podem ajudar a melhorar o desempenho de suas próprias ações. Parceria. É preciso construir, preservar e melhorar sempre as condições de colaboração entre os governos e a sociedade civil, a partir de regras e procedimentos transparentes, seleções justas e ritmo de trabalho que favoreçam a promoção de bons projetos. Comunicação. Entidades, instituições, empresas e governos precisam estar juntos e comprometidos com as necessidades de dar transparência às contratações e aos projetos realizados pelas organizações da sociedade civil e criar meios para que toda a população possa acompanhar e reconhecer os esforços realizados. Transparência.
Os projetos precisam sempre prever e valorizar as etapas de prestação de contas, reconhecendo o importantíssimo papel realizado pelo Ministério Público e do Tribunal de Contas no acompanhamento dos gastos de recursos públicos. Oportunidades. Os conselhos de pessoa idosa precisam investir na capacitação dos seus conselheiros para que nos processos de seleção sejam valorizadas a criatividade, a articulação social e o melhor desempenho das ações em busca de uma melhor qualidade de vida das pessoas idosas e também das garantias das condições para uma vida digna e segura. O Miroski é, portanto, a melhor referência para a realização de bons projetos em colaboração entre o poder público e as instituições sociais. Todos precisam conhecer suas orientações e vale a pena torná-la o livro de cabeceira de sua entidade, com processos de capacitação e esclarecimentos permanentes. A gente tem como uma verdadeira Bíblia, né, o Miroski. A gente acredita que o Miroski, apesar de ser um conteúdo simples para essa comunicação, para esse relacionamento entre a política pública e o terceiro setor, a gente entende que muitas vozes que hoje já trabalham, já atuam já com a pessoa idosa, precisam se aperfeiçoar, precisam realmente absorver uma formação, precisam absorver conhecimento para que possam pautar todas as formalidades, toda a questão dos processos para a execução de uma boa política pública. Eu já vou agora lá no site planalto.gov.br e procurar o Miroski, que é a Lei 13.019 de 2014. Lá tem o Miroski atualizado e tudo o que é preciso saber para elaborar um projeto. Cada vez mais, os projetos serão qualificados e uma parceria permanente se estabelecerá entre todos na comunidade, inclusive dando segurança para que mais empresas e pessoas façam destinações aos fundos municipais e estaduais da pessoa idosa, formando um círculo virtuoso de boas ações em benefício e em defesa das pessoas idosas. Muito bem. Então, nesse vídeo, a gente viu que para elaborar um projeto legalmente viável, é preciso ter atenção ao Miroski. O que é o Miroski? É o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Bem, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes para fazer um bom projeto social em defesa da pessoa idosa. É imperdível. Tá bom, Marília. Então, até lá, hein? Até lá, Paulo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.